E aí pessoal, tudo bem? Então, meu nome é Ricardo, sou brasileiro e eu desenvolvi uma teoria que eu acho que vai substituir a teoria do Einstein. Essa teoria já recebeu 99% de aprovação no último vídeo, as pessoas realmente gostam dela, totalmente baseada em fatos da física, sabe? Super fácil de entender também, o linguajar também que eu uso, né? E que eu vou explicar tudo, vou explicar sobre a teoria da relatividade, você vai entender a relatividade super bem, né? Super fácil de entender, na verdade não tem nada de complicado na teoria da relatividade, e você vai entender também qual que é o erro que o Einstein cometeu quando ele foi desenvolver a teoria dele. É muito simples também, né? E tudo isso eu vou estar falando já no próximo bloco para vocês, falando das provas da teoria da relatividade, vou estar apresentando contraprova de tudo, vou falar de um novo nascimento do universo que eu mesmo criei, que é a teoria de espaço infinito, né? Ou mesmo espaço-tempo infinito. Eu não tenho nenhum problema quanto a espaço-tempo, até tenho um pouco, mas você vai ver o porquê do espaço-tempo também. Eu vou explicar para você o porquê que o Einstein criou espaço-tempo, né? O que quer dizer espaço-tempo na teoria dele, né? Tem um significado ali. Mas, que mais? Eu vou estar também explicando a minha teoria, explicando como eu explico o universo, né? Na verdade mostrando a minha teoria, explicando o universo todo, como o nosso sistema solar, né? E galáxias, formação de galáxias. E eu vou parar por aí. Então, esse vai ser o nosso vídeo. Se eu receber qualquer reconhecimento, né, com esse trabalho que eu estou fazendo, ele também vai ser convertido para uma organização ecológica para salvar o planeta e para melhorar a qualidade de vida de pessoas em países de terceiro mundo como o Brasil, mas isso daí, na verdade, eleva a qualidade de vida de todo mundo, de rico, pobre, todo mundo vai ganhar com ela, né? É uma rede social em que a gente consegue, na verdade, resolver nossos problemas sociais e todo tipo de problema social, né? Desde a sujeira das ruas até educação, cultura, vai ter muita coisa melhorando, né? Só melhorias surgindo. E também, logicamente, combater pobreza, né? Uma coisa muito importante. E tudo isso a gente consegue fazer por nós mesmos, né? Sem esperar a ação de políticos que nunca agem. Então essa daí é a EcoLife e ela já está quase pronta. Está quase pronta, mas se eu receber alguma coisa eu vou estar investindo nela, que aí eu vou dar uma turbinada nela e ela já vai começar a funcionar no Brasil a todo vapor. É um tipo de uma rede social como o Facebook, mas do bem, né? Muito legal. Então ela já está pronta, se você quiser dar uma visitada, saber como é que pode entrar em contato comigo a respeito dela também, que na verdade é o meu maior objetivo. Eu acho que a gente se vê no próximo bloco. Só não critica sem fundamento, né? Isso daí, e não se deixe influenciar por crítica sem fundamento, né? Super importante. Então vamos ver se a gente leva isso para o Brasil. Até o final dos tempos as pessoas vão estar apontando o universo, sabendo que foi um brasileiro que desvendou o universo. Isso daí é bem legal. Então, abração. Até o próximo bloco. Então, gente, tudo bem? Então agora a gente vai falar sobre as provas da teoria da relatividade. Eu acho bem importante, mas de qualquer modo no próximo bloco eu vou estar provando para você que a teoria da relatividade está totalmente errada e que o universo só pode ser eletromagnetismo, tá? Então vamos para as provas, né, da teoria da relatividade. A primeira prova que eu vou estar contestando é a prova de Sobral. Bem, eu não sei se você sabe, há muito tempo atrás, alguns cientistas foram para Sobral para fotografar uma estrela que estaria atrás do Sol, né, num eclipse solar. E aí, com isso, eles gostariam de ver se eles conseguiriam, né, fotografar uma estrela que, na verdade, deveria estar atrás do Sol, mas já que a luz dela iria ser curvada, eles iam acabar vendo da Terra, né, no eclipse solar, como você está vendo ali no desenho. E aí eles tiraram uma foto e realmente eles conseguiram ver estrelas que deveriam estar, na verdade, muito perto ou atrás do Sol, né? Assim, meio que na borda, assim, você não deveria ver essa estrela, mas eles estavam vendo, eles conseguiram fotografar a estrela. Bem, esse negócio da luz fazer uma curva, ela pode ser explicada através do eletromagnetismo, tá, gente? Agora, né? Não nas regras da física da teoria da relatividade. Agora, por quê? Isso é o meu ponto de vista, tá? Então, imagina que você tem a curvatura do espaço-tempo do Sol.
Tá bom? Então, a curvatura do espaço-tempo do Sol, ela interage com o espaço-tempo. Agora, imagina a massa de um buraco negro. Ela também interage com o espaço-tempo do mesmo modo, é a mesma lei da física. A única coisa é que aqui a densidade ela é tão brutal que ela interage como se estivesse afundando o espaço-tempo. Se você fosse ver, por exemplo, o Sol ele curva, o buraco negro ele afunda o espaço-tempo, né? Mas é a mesma lei da física, né? A única coisa é que tem muita massa, né? Tem muita densidade. Agora, o buraco negro, a gente sabe que o buraco negro ele atrai a luz, ele suga a luz para dentro, até a luz não escapa, né? Você sabe dessa frase, acho que já deve ter escutado na escola. Nossa, o buraco negro ele é tão violento que até a luz não escapa. Mas o que acontece é que é a mesma lei da física, então o Sol ele pode até não sugar a luz como o buraco negro faz, porque ele não tem tanta intensidade, mas obrigatoriamente ele tem que atrair a luz. Ele não pode curvar lá para fora. Por quê? Imagina que você tem um tornado gigante do tamanho da América do Sul e um tornadinho desses bem fininhos, mas é a mesma lei da física. Você não pode dizer que o tornado maior atrai a poeira para si e o tornado fininho, só porque ele é fininho, ele espelha a poeira para longe. Você está dizendo que na verdade o buraco negro atrai a luz, o Sol ele consegue repelir a luz de uma estrela e por isso você consegue ver na Terra, e isso na verdade são movimentos opostos na mesma lei da física. E aí você não consegue fazer isso. É meu ponto de vista, tá? Então na verdade seria um engano essa prova de Sobral. Tá bom? GPS prova a teoria da relatividade. O que ele está dizendo? O GPS já provou. Na verdade, existem especialistas de GPS com 20 patentes nas costas que dizem que GPS prova que a fórmula da teoria da relatividade está errada. E no próximo bloco eu vou estar mostrando o porquê que a fórmula está errada. Que na verdade foi uma má decisão ou previsão do Einstein. E vocês vão estar vendo que tem muito a ver com Andrômeda. Mas eu vou estar explicando com mais detalhes depois, tá? Agora, a viagem no espaço-tempo através de relógios atômicos, você já escutou isso daí? Eles queriam provar a viagem do espaço-tempo. Eles pegaram vários relógios atômicos e eles sincronizaram os relógios atômicos. E aí eles pegaram todos esses relógios atômicos, colocaram em aviões, e os aviões saíram voando pelo Brasil afora, pelo mundo afora. Foi nos Estados Unidos, eu acho que eles fizeram isso daí. O negócio é que esses relógios eles voltaram desincronizados, né? E aí os americanos falaram, tá vendo? Einstein está provado. Na verdade não tá, porque se vocês puseram os relógios atômicos no compartimento de carga, isso daí não está pressurizado, ou um está pressurizado, o outro não. O que acontece é que mecanismos eles desregulam, né, em diferentes pressões atmosféricas. Se você pegar um carro e andar com ele no litoral e com o mesmo carro a 800 metros de altura numa montanha, o desempenho vai ser diferente. Isso daí já foi testado, você pode até encontrar isso daí na internet. Mecanismos, eles na verdade eles oscilam o funcionamento, né, de acordo com a pressão atmosférica, e o relógio atômico na verdade ele vai mostrar desincronizando, né? Então isso não prova muito a teoria da relatividade. Agora a prova maior de todas, que essa é difícil de contestar, não é não, mas é a foto do buraco negro. Eles tiraram uma foto do buraco negro. Você tem que concordar que se um cientista ou uma pessoa qualquer tem uma teoria, né, e ele vai e fala, no centro da nossa galáxia tem isso. E aí você vai, depois de anos, consegue tirar uma foto e é exatamente o que o cara disse. Aí não tem como, né? É verdade, não é? Mas se isso é verdade, na verdade, essa foto aqui, ela está provando a minha teoria. Porque o que eu previ em 2017 era um núcleo rotativo feito de estrelas. E 3 estrelas é o mínimo, e é exatamente o que você está tendo nessa foto. Agora, o Einstein, ele estava prevendo isso aqui. E, olha, desculpa, vou até ler. Far side está faltando, anel de fóton está faltando, facho de luz dobrada está faltando, accretion disk está faltando, sombra tá faltando, underside diz que tá faltando tudo. Você não tem nada do que você previu. Tá muito claro esse desenho. Dá uma olhada no Sagitário A, o que é. São 3 estrelas orbitando entre si.
É isso. E para entender isso, você vai ter que entender minha teoria. Agora eu vou te dizer uma coisa. Meu vídeo ele não é muito bem feito, não. De vez em quando você vai ficar muito cansado. Eu sinto muito, eu não sou profissional de vídeo. Vai ter horas que eu vou exagerar, tipo falando sobre fusão de estrelas, que na verdade é uma coisa, sabe, eu tô chutando, né? Que fusão de estrela talvez tenha... Nossa, você vai escutar isso daí, que essa daí é a que mais vai doer. Mas de qualquer modo, a teoria é muito boa, ela é a teoria certa, né? Agora você deve estar perguntando, pô, peraí, se você não tem certeza, por que você está falando isso? Na verdade, eu tenho certeza. Mas é que eu não tenho muito tempo para tudo isso, né? Eu comecei a desenvolver essa teoria, na verdade eu queria ter feito física, eu não sou cientista. Eu queria ter feito física para trabalhar nessa teoria, mas o que acontece é que quando eu fui fazer uma faculdade, eu percebi que Einstein estava lá em cima, né? Eu não sabia que a teoria dele só respondia a 4% de toda a gravidade no universo, como eu fiquei sabendo na Alemanha em 2015. E só desde 2015 eu comecei a trabalhar na minha teoria. Mas mesmo assim, já veio uma coisa, eu previ o que você tinha no buraco negro, e foi agora que você tirou essa foto. Quer dizer, não é buraco negro, no centro da galáxia, que é um núcleo rotativo. E isso daí tudo eu vou estar explicando para você. A minha teoria realmente é muito boa. Agora, por que eu estou dando a cara a bater? Porque é o seguinte, se eu tiver certo, vai ser ótimo para o Brasil. Se eu tiver errado, o pessoal simplesmente vai falar, tudo bem, ele errou. Mas imagina se eu tiver certo. Entendeu? Então vai ser muito legal para o país. Então, por que não? O risco vale a pena. Mas a teoria é muito boa. Vocês vão gostar bastante. Então, com isso, eu acabei com as provas da teoria da relatividade. No próximo bloco eu vou estar mostrando para você o porquê que a teoria da relatividade está totalmente errada. A base da teoria da relatividade está errada. E é muito fácil de entender. Tá bom? Então, um abraço e vamos cruzar o dedo para ver se isso daí fica com o Brasil. Próximo bloco. Então, gente, agora nesse bloco a gente vai estar falando sobre a teoria do Albert Einstein, né? Então, para começar, vamos então falar sobre a atual situação da teoria do Einstein, tá? Bem, a teoria da relatividade hoje ela só responde 4% de toda a gravidade no universo, né? Agora, para que você entenda isso, por que hoje a gente precisa de 23% de matéria escura e 73% de energia escura, eu vou estar contando uma historinha para vocês, tá? O Albert Einstein, quando ele estava desenvolvendo a teoria dele, ele olhava o universo como se o universo ele fosse uma galáxia só. Naquela época, as pessoas não sabiam que outras galáxias existiam. O Albert Einstein terminou a teoria dele em 1915, o Hubble só descobriu a segunda galáxia, que foi Andrômeda, em 1923. Então, o Albert Einstein estava trabalhando naquela hora, olhando o universo como se o centro do universo fosse o centro da Via Láctea, né, na nossa galáxia. E todas as estrelas do universo estariam orbitando em volta daquele centro. Tá? E aí o que ele fez? Ele falou assim, olha, uma lei para tudo. Ele achava que existia uma lei para todo o universo. Então, ele pegou toda aquela lei de movimento planetário que ele estava vendo no nosso sistema solar, e ele passou para aquele universo que ele estava vendo, né? Então ele simplesmente... E como é que funciona a lei de movimento planetário, né? Que tem no nosso sistema solar? É muito simples. Quanto mais próximo um planeta está do Sol, mais rápida é a velocidade orbital dele. Quanto mais longe, mais lenta a velocidade orbital. Por exemplo, posso te dar alguns exemplos, tá? Por exemplo, Mercúrio, né? Mercúrio ele tem 47,87 km por segundo de velocidade orbital, tá? E aí você vem, por exemplo, para Vênus, que está um pouco mais longe, você já vai com 35,02 km por segundo. Então, na verdade, a velocidade cai. E vai caindo. A Terra, 29,7. A Marte, 24,7. E aí vai. Então, ele simplesmente passou isso daí para o universo, como se o universo, por exemplo, as estrelas do universo, né, dele, então estariam orbitando o centro muito mais rápido do que a velocidade das estrelas que
estariam mais longe, né? E quanto mais longe a estrela estivesse, mais lenta seria a velocidade orbital dela. E então ele desenhou a fórmula dele, toda a teoria dele era baseada nisso, né? Que era como funcionava a gravidade. O que acontece é que em 1965 um grupo de cientistas, né, liderados por Vera Rubin, eles, observando Andrômeda, eles mediram a velocidade das estrelas que estariam orbitando perto do núcleo de Andrômeda e compararam com a velocidade orbital das estrelas que estavam orbitando perto da borda de Andrômeda. E eles chegaram à conclusão que a borda e o núcleo estavam girando ao mesmo tempo. E isso, na verdade, o Albert Einstein não previa, né? A gente sabe que o que ele estava prevendo era que as estrelas da borda estariam muito mais lentas, mas isso não estava acontecendo. Elas estavam girando com a mesma velocidade, né? E agora, a fórmula do Einstein, né? Ela é totalmente complexa e tudo mais, e ela estava apontando que esse movimento antigo, né, em que a borda estaria mais lenta. Eles foram calcular quanto de gravidade que estaria na verdade, que estaria faltando ali em Andrômeda para que a teoria do Einstein, na verdade, equilibrasse, que a fórmula equilibrasse com aquele movimento orbital que eles estavam vendo. E eles chegaram à conclusão que o Einstein só estava explicando 4% daquele movimento, com a observação dele, com a premonição dele, né, de que o universo funcionava de um jeito e, na verdade, eles encontraram que as galáxias funcionam de outro. Não é que as galáxias é o universo, gente. Se você tirar as galáxias, só vai ter o vácuo. Então, na verdade, é o universo inteiro. Né? O universo inteiro ele tá faltando. O Einstein só responde 4% da gravidade, que, na verdade, a teoria dele propõe explicar a gravidade 100%. Mas isso daí, gente, é só a situação atual, oficial da teoria da relatividade, tá? Eu não estou inventando isso. Isso aí não está vindo de mim, está vindo da NASA, tá? Todo mundo sabe que a gente precisa agora de 96% de matéria escura e energia escura, que na verdade foram criadas, né, por causa disso. Porque os cientistas chegaram e falaram, o que pode ser esses 96% que estão faltando? Eles falaram, deve ser matéria escura e energia escura. O que mais que pode ser? Einstein não pode estar errado. Né? Porque na cabeça dos cientistas, se você olhar a teoria do Einstein, você vai dizer, Einstein não pode estar errado, está tudo certo. Mas não. Ele está errado sim, e tem uma coisa que ele definiu, e na verdade não só ele definiu, mas a escola que ele vem definiu, né? E até hoje as pessoas acreditam que é verdade. E a gente vai estar falando então no próximo bloco, daqui a pouquinho, tá bom? Então eu vejo vocês daqui a pouco. Água, né? Então, qual que é o erro que o Albert Einstein cometeu, que todos os cientistas estão cometendo até hoje, né? Bem, para mostrar isso daí para vocês, eu gostaria de deixar vocês primeiro com um áudio, né? Porque eu gostaria que o Einstein confirme com as suas próprias palavras, né, a necessidade da existência de um ITER no espaço, tá bom? Então eu vejo vocês em 30 segundos. Is ultimately to assume that empty space has no physical qualities whatsoever. The fundamental facts of mechanics do not harmonize with this view. According to the general theory of relativity, space is endowed with physical qualities. In this sense, therefore, there exists an ether. According to the general theory of relativity, space without ether is unthinkable. Então, vocês viram o Albert Einstein mesmo falando que sem o ITER a teoria da relatividade não existe. Isso daí tá certo, a teoria da relatividade ela é uma teoria mecânica e ela precisa desse terceiro elemento. Por exemplo, entre o céu e a Terra, para o Einstein, tem um terceiro elemento ali participando da interação entre o Sol e a Terra. Né? Não entre o céu e a Terra, entre o Sol e a Terra. E para explicar esse elemento, que é a curvatura do espaço-tempo, né? Eu vou ter que explicar o que é o ITER, porque na verdade a curvatura do espaço-tempo ela nasceu do novo ITER que o Albert Einstein criou enquanto ele estava desenvolvendo, na época que ele estava começando a desenvolver a teoria dele, as ideias dele, né, vinham com esse novo ITER. Por quê? Porque
Por que se chama novo ITER? Porque o ITER antigo já tinha perdido a força no mundo científico, né? Eu vou te explicar o porquê. Então vamos ver primeiro o que é o ITER. O ITER, ele seria um terceiro elemento mesmo, né? Antes do Einstein, né? O primeiro ITER, ele na verdade ele era um elemento mesmo, né? Como se fosse um gás, uma composição do universo, né? Então o Sol, na verdade, ele interagiria com esse ITER, criando ondas gravitacionais, e essas ondas gravitacionais queriam, na verdade, interagir com a Terra e com outros planetas, né? Então ele acreditava que era assim, porque caso contrário, se você não tivesse o ITER, para os cientistas, na verdade, os planetas eles vagariam pelo universo, né? Acho que você chegou a estudar isso daí na escola. E todo mundo falava, não, com certeza, isso daí é muito lógico, não é? Bem, nem tanto assim. Porque isso, na verdade, não existe. Eu vou estar mostrando isso para vocês. Você não precisa do ITER. Né? O universo tem uma coisa muito simples acontecendo. Mas a primeira pessoa que falou isso, as pessoas acreditaram tão fácil que ficou uma ideia concretada. Então eu precisei ir lá na teoria do Einstein, ficar olhando ela e observando com uma dúvida, porque eu tinha uma teoria melhor, e aí eu encontrei isso que eu vou estar passando para vocês agora. Na verdade o ITER ele não existe. Mas vamos continuar explicando essa curvatura do espaço-tempo do Einstein, né? Agora, por que esse ITER começou a perder força? Por que essa composição do universo começou a perder força? Muito simples. Porque os cientistas perceberam depois que se o Sol ele tivesse essa interação com esse ITER, né, como se fosse uma bola de tênis batendo na superfície, né, de um laguinho e criando ondas, né, como se as ondas desse laguinho fossem ondas gravitacionais e como se a água fosse o tal do ITER, né, e as folhas em volta são os planetas que estão se movendo, uma boa comparação. Mas o que acontece é que se o Sol tem interação com essa composição, a Terra também teria uma interação no seu caminho orbital, que se transformaria num conflito, e conflito diminui velocidade. Então a velocidade orbital da Terra deveria diminuir, e chegar um momento que ela ia parar. Mas os cientistas sabiam que isso nunca aconteceu por relatos da história, né? A gente tinha calendários antigos e que batiam com a rotação da Terra como sendo constante, né? Então eles perceberam que aquela teoria do ITER que eles tinham como uma composição, na verdade não fazia muito sentido, mas eles só precisavam encontrar como aquele ITER estava, na verdade, interagindo, né? Mas que ele era necessário, ele era. Ninguém parou para dizer, talvez o ITER não exista. Não, isso não. Tá? E aí o Einstein, que vinha da mesma escola, já começou a trabalhar no seu novo ITER, onde ele falava que o ITER, na verdade, não tinha composição, ele não tinha estado de movimento, e ele não tinha nenhuma substância, né? E aí todo mundo olhou para ele e falou, peraí, você só está tirando o problema do ITER, né? Você está tirando o problema do ITER antigo e colocando no seu ITER novo? E o Albert Einstein ele deu uma resposta que, na verdade, era a verdade, né? Ele falou assim, mas você está vendo acontecer. Você não está vendo o Sol interagindo com a Terra? Então você só pode ter uma coisa ali, não pode? Você tem que ter alguma coisa fazendo essa interação. E os cientistas falavam, é verdade. Né? Porque para eles tinha que ter. Então o Einstein virou e falou assim, então agora imagina o que pode ser. Só pode ser alguma coisa que a Terra não tenha contato direto, né? Então tem que ser alguma coisa em que a Terra, ela, na verdade, ela deve estar sendo o Sol curva uma composição sem substância, que seria, por exemplo, o espaço-tempo para o Albert Einstein. Eu vou te explicar o porquê. Foi por que ele escolheu o espaço-tempo, né? Uma coisa muito interessante, porque para ele o Sol ele curvava o espaço-tempo, né? E a Terra era atraída, né? E ela deitava em cima da curva do Sol, como você está vendo aqui, está vendo os planetas deitando em cima da curva do Sol e também curvando essa curva. Então é exatamente isso que estaria acontecendo, né? O Sol ele interage no espaço
e os planetas, na verdade, eles deitam em cima dessa interação, ou seja, o Sol está atraindo esses planetas, né? E esses planetas, na verdade, orbitam o Sol numa certa distância, tem uma explicação da formação do nosso sistema solar e tudo mais. Bem, isso daí tudo baseado na teoria da relatividade, nesse tal de ITER como a base da teoria da relatividade, né? O ITER, ele é o novo ITER, ou a curvatura do espaço-tempo, é a base da teoria da relatividade. Então, mas mesmo assim, muitos cientistas não acreditando no Albert Einstein começaram a perceber, mesmo os que não acreditavam, começaram a perceber que na verdade não tinha uma resposta melhor. Que aquele garoto ali, o jovem, ele chegou bem mais rápido na única resposta. Então, na verdade, a linha de raciocínio dele estava perfeita, né? Levando em consideração que você precisa do ITER. Bem, o que acontece, gente, é que... Bem, acho que vocês já sabem, o ITER não é necessário, né? Mas tem mais uma coisa. Lembra que eu falei que ia explicar o espaço e o tempo? Vamos então para isso. O que acontece é que o Albert Einstein, quando ele estava desenvolvendo a teoria dele, só como uma curiosidade, né? Ele, olhando o centro da nossa galáxia, que era o centro do universo para ele não achou uma estrela proporcionalmente tão grande, né, que fosse responsável para atrair todas as estrelas do universo, né? Porque aquilo era o centro do universo. Então, facilmente ele chegou à dedução de que, na verdade, era a densidade de matéria que entrava em interação com o espaço-tempo, né? Na verdade, com o novo ITER, né? O novo ITER, na verdade, a interação era através dessa matéria densa. E aí, porque ele não tinha chamado ainda de espaço-tempo, né? E aí, mas como é que era? Então esse novo ITER, essa massa densa, ela deve interagir com o ITER de um jeito muito mais radical, de um modo que ele curva, ele afunda, né? Então o Sol ele curva, o novo ITER ele afunda o espaço-tempo. Ou o novo ITER. Mas quando você afunda o espaço, você também está mexendo com o tempo. Então, uma hora que você diz que o espaço ele é maleável, né, o tempo também é maleável. Vou te dar um exemplo. A gente curva o espaço agora e traz Andrômeda para perto da Via Láctea. O tempo não vai ser mais curto? Então, a gente está curvando o tempo também. Entendeu? É por isso que fica espaço-tempo é a mesma coisa e tudo mais. Por quê? Porque ele está conseguindo curvar o espaço-tempo. Agora, se essa curva não fosse possível, na verdade o espaço-tempo não seria a mesma coisa. Porque quando você viaja no espaço, você precisa de tempo. Se você parar, o tempo continua. Nem que o espaço inteiro pare, o tempo vai continuar. Porque o tempo, diferente do espaço, ele só existe na nossa cabeça. Então ele não pode ser a mesma coisa que o espaço. Bem, isso daí é uma opinião minha, né? Porque realmente o espaço e o tempo ele é conectado com a teoria da relatividade. Mas eu também não tenho nada contra isso, porque é uma verdade. Se você conseguisse curvar o espaço, o tempo teria que estar junto. Então, espaço e tempo é a mesma coisa? Pode ser. Isso daí realmente não afeta nada, gente. Bem, de qualquer modo, vamos continuar, né? Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou tentar provar para você que, na verdade, a curvatura do espaço-tempo, ela não existe, né? E isso daí não é muito difícil, não. A gente vai utilizar uma lei que já existe, né? Que é a lei da queda livre, que foi feita por Galileu. Galileu foi um cientista que nasceu em Pisa, na Itália, e ele viveu do século XV ao XVI. E ele criou essa teoria da queda livre. A teoria da queda livre, na verdade, diz que dois objetos de diferente massa, diferente densidade, diferente peso, todas as características da matéria são diferentes, tá? Pode até ser, por exemplo, uma pena e um martelo, né? Muito famoso o experimento que foi feito na Lua a esse respeito, né? Na Lua, um astronauta chamado David Scott, ele foi para a Lua na Apollo 15 e eles fizeram o teste de Galileu. Ele puxou uma pena lá, um martelo que ele quebrava a rocha, soltou os dois 1,5 metro de distância do solo, mas os dois você vê eles caindo ao mesmo tempo. Isso daí é o vídeo original, tá? Isso daí foi em julho de 1970. Foi a primeira vez que a gente realmente provou isso daí, né? Foi na superfície da Lua.
Mas eu tenho um outro experimento que é muito mais interessante, né, que foi feito pela BBC e pela NASA. Esse não é um prédio da NASA onde você reproduz o vácuo do universo, tá bom? Agora, por quê? Porque eles precisam disso para testar foguete, para testar satélite antes de mandar para o espaço. Muito simples. Né? Porque eles precisam de algumas partes do satélite precisam estar vedadas, entendeu? Então eles precisam ver se está realmente vedado. Então eles fazem alguns testes ali. Então o que eles fizeram? Eles puseram uma bola de boliche e várias plumas soltaram ao mesmo tempo. E você consegue ver os dois caindo ao mesmo tempo, não é? Então você pode ver que para a bola de boliche as plumas nem existem. Para a pluma, a bola de boliche não existe. Na verdade, se a curvatura do espaço-tempo existisse mesmo, a bola de boliche, na verdade, curvaria o espaço-tempo e teria uma atração entre a pluma e a bola de boliche, tá bom? Isso é minha opinião, tá? Acho que é bem lógico que tivesse uma interação diferente, por exemplo, porque os dois estão sendo atraídos ao mesmo tempo no vácuo, ou seja, uma queda livre, né, como Galileu falava. Mas se a densidade da bola de boliche ela tivesse uma maior interação, como a teoria da relatividade prevê, né, eu acho que a bola de boliche ela deveria ter uma interação também nesse vetor, que é o vetor da queda da gravidade, um pouco maior, o que somaria com a gravidade e ela seria atraída mais rápido. Uma outra coisa também é que a pluma, ela deveria ser atraída pela bola de boliche na sua curvatura do espaço-tempo. Então, mesmo que a pluma caísse ao mesmo tempo, né, por causa da bola de boliche, ela deveria então ter uma interação, ela deveria mostrar essa interação. E o que ela está mostrando ali, a bola de boliche está mostrando também, é que para a bola de boliche a pluma não existe. Para a pluma, a bola de boliche não existe. Porque o vácuo, como os cientistas antes do Einstein já sabiam, e por isso que eles acreditavam que o íter era necessário, o vácuo ele isola a matéria. Então não teria interação no universo se existisse o vácuo. Se você puser dois objetos no vácuo, a matéria ela é morta. Então a densidade da bola de boliche, o peso, a forma, a composição, tudo que é relativo à matéria, tá? Ela é isolada em si, ou seja, toda a matéria da bola de boliche, todas as características da matéria, elas são isoladas na bola de boliche. Então não existe comunicação. Para a matéria se comunicar, você precisa de uma substância. Por isso que eles vieram com essa ideia antes do Einstein. Então eles sabiam que vácuo não podia ser. Mas acontece que o universo ele é feito de vácuo. Mas então como é que essa comunicação ela existe? Porque você tem que convir que alguma coisa está fazendo essa comunicação, não é verdade? Eletromagnetismo. Não tem nada a ver com a curvatura de espaço-tempo. A massa é totalmente morta no vácuo. Ela é isolada em si. A única coisa que sobrevive no vácuo é energia. Se a bola de boliche fosse uma bola ou tivesse ímãs em volta dela e você colocasse alguma coisa magnetizada perto, você ia ver uma interação. Agora, a matéria pura ela é totalmente isolada e neutra dentro do vácuo. O vácuo, ele neutraliza a matéria. Pronto. Tá bom? Agora, posso provar isso daí? Lógico que eu posso. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma cápsula de vácuo, que começa daqui, e aí você pega uma drone, né, esse quadricóptero, né, de camelô, põe dentro dela, liga essa drone, faz com que ela voe. Tá? Faz com que ela voe. Você não vai conseguir, porque ela está no vácuo. A hélice está rodando a 1000 rotações por minuto. 1000 rotações por minuto. E essa hélice ela não tem comunicação nenhuma, porque a matéria ela está isolada pelo vácuo. Uma hora que você tem vácuo ali, a matéria não se comunica com nada. Mas a energia continua viva. Você consegue acelerar, você consegue desacelerar, ou seja, existe o comando entre o teu controle e a drone.
As luzes estão acesas, luz é eletromagnetismo, tá bom? O motor está funcionando, tudo relativo à energia funciona no vácuo. A luz do sol não chega em você? Isso é eletromagnetismo. O nosso campo eletromagnético não existe, protege a gente dos flares do sol? Isso é eletromagnetismo. Ou seja, eu estou provando aqui para vocês, gente, que a base da teoria da relatividade está errada. Ou seja, a curva de espaço-tempo do Einstein ela é impossível porque vácuo neutraliza a matéria. Matéria não tem nada a ver com gravidade. Eu vou estar explicando daqui a pouco para você como realmente o universo funciona. Então, gente, agora a gente vai continuar com esse vídeo falando sobre a minha teoria, né? A teoria que eu criei. Essa teoria eletromagnética. Então, na verdade, eu alego que campos eletromagnéticos, na verdade, eles interagem entre si. Como na física quântica eles alegam, mas ninguém conseguiu provar nada disso ainda. E que existe na verdade, uma interferência, ou na verdade, uma ação gravitacional por causa dessa interação entre campos eletromagnéticos, por exemplo, campo eletromagnético da Terra e do Sol. Eu não sei se vocês sabem, mas campo eletromagnético na física tradicional eles não conflitam. O nosso campo eletromagnético, como você conhece aqui, né? Acho que você pode ver por essa foto aqui, isso daqui é o que a gente sabe até hoje, né, sobre campo eletromagnético e como é que ele age. Então, ele nasce no centro da Terra através de um movimento chamado geodínamo. Então, conforme a Terra ela vai girando, né, você vai criando o material que está dentro, né, na verdade entra em fricção e tudo mais. Então, você acaba criando uma certa energia pertencente àquela matéria. É como se a Terra fosse um ser vivo, sabe? Então ela cria uma energia e essa energia ela é pertencente, ela pertence à Terra. Existe também o fato de que matéria atrai matéria. Isso daí é uma coisa que Newton ele pregava, né? Então você tem essa energia eletromagnética e você tem esse fato de que matéria atrai matéria. É a mesma coisa que Einstein falava. Não, na verdade Einstein pregava a composição de um universo, né? Então que o universo ele tinha uma certa composição e que a matéria interagia com isso. E a gente viu que na verdade isso daí não é possível, né? Bem, de qualquer modo, vamos voltar para campos eletromagnéticos. O nosso campo eletromagnético, depois de produzido, na verdade, ele protege a Terra dos flares do Sol. Muita gente pensa que é a força eletromagnética do Sol, que na verdade é bloqueada pelo nosso campo eletromagnético. Não, são os flares do Sol. Os flares do Sol eles são carregados eletronicamente, ou com elétrons. E isso faz com que os fótons eles reajam. Então, você vai haver um tipo de um conflito, né? Na verdade é um conflito. Então o nosso campo eletromagnético ele protege, por isso que a gente tem uma atmosfera, tá? Agora, a física tradicional ela não prevê a interação entre campos eletromagnéticos. Na verdade, ela sabe que existe, mas ela é tão insignificante que não é levada em consideração. O que eu acredito é que o fato de que os campos eletromagnéticos, por exemplo, entre o Sol e a Terra, desde o início que a Terra está, por exemplo, vamos dizer que a Terra esteja vagando perto do nosso sistema solar e ela é atraída pelo Sol. Então o que vai acontecer é que ela vai chegando perto, vai chegando perto, vai chegando perto até que haja um equilíbrio gravitacional entre a atração e a repulsão. Então você tem na verdade, duas forças. Não existe uma força só na minha teoria. E a órbita e a rotação no próprio eixo, tudo isso é causada pela repulsão. Tá. Tudo isso que eu estou dizendo, você vai falar, mas você não tem base, né? A tua base, então, na verdade, não é reconhecida pela física tradicional. Isso daí é uma verdade, mas a teoria da relatividade também não tinha base. E foi respeitada durante 100 anos porque ela era mais plausível. Agora eu estou te trazendo uma mais plausível que a teoria da relatividade. E também ela não tem a sua base provada. Mas diferente da teoria da relatividade, porque Einstein dizia que a teoria da relatividade
a base, né, que é a curvatura do espaço-tempo, ela nunca poderia ser reproduzida em pequena escala, ou seja, a gente não poderia reproduzir ela na Terra para mostrar para todo mundo que isso realmente acontece, porque ele alegava, né, que a curvatura do espaço-tempo só acontecia em grande escala, né, ou seja, só o Sol, a Terra, uma massa muito, muito densa e grande que conseguiria curvar o espaço-tempo. E, na verdade, o espaço-tempo é algo sem composição, sem substância, sem estado de movimento. Isso mostra que, na verdade, se ele interage com algo grande como o Sol, ele, pela física dele mesmo, ele tem que interagir também com uma bolinha de gude proporcionalmente. Isso daí que o Einstein alegava, na verdade, não faz o mínimo sentido na física, tá? Então, isso daí é a minha opinião, você pode ter uma outra opinião, mas na verdade não. Se você pensar bem em algo sem composição, sem substância, sem estado de movimento, se ele interage com uma coisa massiva e grande, ele vai interagir também com uma bolinha de gude proporcionalmente. De qualquer modo, na minha teoria, você vai ver que eu, na verdade, tenho um modo de provar e daqui a pouco isso daí vai ser meio que provado se eu tô certo ou tô errado, né? Então, existe um projeto chamado DART. O DART, na verdade eles pegaram, que existem 2 asteroides, né, que eles orbitam perto da Terra, e existe um asteroide que orbita o outro. Então o que eles fizeram? Eles pegaram um asteroide menor que estava orbitando, que é o Dimorphos, e aí eles jogaram uma ogiva nuclear nesse asteroide, testando as defesas da Terra contra asteroides, né? Então eles jogaram uma ogiva nuclear para ver se eles conseguiam alterar a órbita desse asteroide. E na verdade a órbita ela foi alterada, ela diminuiu a velocidade, a órbita do asteroide. O que vai acontecer, eu não sei quanto tempo que demora, tá? Se a minha teoria tá certa, aquele asteroide ele vai voltar para sua órbita original, porque a repulsão vai acabar mandando ele de volta para aquela órbita. Se isso daí acontecer, a minha teoria tá certa, porque a do Einstein não explicaria isso, porque a do Einstein só tem atração. A do Newton também só tem atração. Falando de Isaac Newton, a teoria dele é que gravidade, na verdade, era simplesmente uma atração, né? Então, ele até deu um exemplo muito bom da sua ideia de gravidade, quando ele deu aquele exemplo da bola de canhão. Eu não sei se você conhece isso, mas o Newton ele falava, imagina que você tem uma montanha, né, que vai até o espaço, e aí você tem um canhão, né, lá. Você põe uma bola de canhão e você atira essa bola de canhão numa determinada velocidade. Se a velocidade ela for muito fraca e a atração da gravidade for maior, aí o que vai acontecer? Aquela bola vai ser atraída para a Terra, né? Agora, se a velocidade da bola de canhão for muito forte, muito maior do que a atração, essa bola de canhão ela vai sair de órbita, né? Na verdade, ela vai para longe da Terra. Agora, se você mandar ela numa velocidade perfeita e equilibrada com a atração, ela entra em órbita. Mas essa velocidade, gente, ela tem que ser mantida, e nada é mantido para sempre, né? Isso daí que provou-se o Sputnik, que foi um satélite, um dos primeiros satélites que a gente mandou, acreditando que se a gente pusesse um satélite em órbita, ele ia ficar para sempre, porque a órbita da Terra acontecia isso, né? Então a órbita, isso daí estava acontecendo com a Terra, né? Pelo menos nas nossas ideias, mas o que aconteceu é que o Sputnik caiu, e caiu na nossa cabeça, né? Então foi um erro, na verdade.
Então, vamos continuar. De qualquer modo, você vê essa gravidade que Newton pregava é uma gravidade. Sim, você está reproduzindo gravidade, mas isso daí não quer dizer que essa gravidade ela é a gravidade que está acontecendo na Terra. Você vai entender agora. E é muito lógico isso que eu vou passar para você e você vai realmente falar, não, realmente só pode ser isso. A ideia de como as coisas estão acontecendo é muito legal, né? Olha, as coisas se explicam muito mais fácil na teoria eletromagnética. Então, a gravidade de Newton é uma gravidade artificial, que é a gravidade que você produz quando você coloca satélites em órbita, mas você tem que ter alguma coisa que mantenha esse satélite aumentando, equilibrando a sua velocidade com a atração da gravidade, né? Caso contrário, ele cai. Então, agora, uma coisa que eu gostaria de dizer é falar com você sobre pontos Lagrange. Pontos Lagrange, na verdade, é uma das maiores provas da minha teoria, né? Que a minha teoria realmente existe. Por quê? Os pontos Lagrange, diferente do que a gente acredita, do porquê que eles são formados, né? Muita gente acredita, na verdade os cientistas acreditam que, por exemplo, o Lagrange 1, na verdade é o encontro da curvatura do espaço-tempo do Sol com a curvatura do espaço-tempo da Terra, e isso anula, né, a atração dos dois naquele ponto. Se isso daí acontecesse, a Terra andaria um pouquinho mais para frente, eu acho. Mas tudo bem. Eles acreditam nisso, né? Mas, na verdade, na teoria eletromagnética, os pontos Lagrange, na verdade, eles seriam produzidos pela repulsão, por essa energia eletromagnética, pelo conflito eletromagnético. Então, o conflito eletromagnético, ele se equilibra ali no L1. Os pontos Lagrange, na verdade, eles formam o que eu chamo de o disco eletromagnético. Porque é como se fosse um disco, você está vendo? Não, então a força, esse negócio de setinhas azuis e setinhas verdes não leva em consideração a cor, né? Faz como se todas as verdes e as azuis, né, as azuis e as verdes, elas tivessem uma cor só. Eu só pus em duas cores para que você pudesse seguir elas, porque quando elas se dividem, né, então aí você consegue seguir quando elas vão para trás do Sol, né? Então é isso que forma o L1, L2, L3, L4. Então é um fluxo de energia que está entrando em conflito. Agora, o que mostra isso é que, eu não sei se você sabe, mas os pontos Lagrange, eles formam um triângulo perfeito. Esse tipo de forma geométrica, ela só vai acontecer se você tiver um equilíbrio através de duas energias, ou seja, se isso daí estiver sendo formado através de duas energias, por exemplo, sendo conflitantes, né, que estejam uma energia do Sol, uma energia da Terra, tá bom? Se você tiver essas duas energias conflitando e elas começam na verdade, porque a energia, quando ela conflita, ela tem que ir para algum lugar, ela não simplesmente desaparece, né? Então, normalmente, quando duas energias elas conflitam, elas causam um movimento, né? Por exemplo, isso daqui eu vou criar uma energia, né? Então eu vou jogar uma contra a outra. Se eu jogar uma contra a outra, quando essa bolinha ela bater nessa outra bolinha, essa bolinha ela vai acabar sendo espirrada, né? Então, na verdade, ela está criando até um movimento. Então a energia também, se isso fosse embaixo d'água, a água ela iria fluir, não é? Então é mais ou menos o que está acontecendo ali. Você tem movimento sendo criado e você tem pela repulsão, e você tem também a energia, o fluxo de energia. O fluxo de energia está criando os pontos Lagrange, né? Você tem o L4 e L5, que são os mais estáveis de todos os pontos Lagrange, depois o L1, L2 L3, tá bom? E isso é causado por fluxo de energia, simplesmente o fluxo de energia, a parte repulsiva, né, que seria a eletromagnética. O eletromagnetismo ele conflita nesse ponto, porque nesse ponto a força eletromagnética, né, ela é a mais forte, né, no universo, naquele ponto. Porque ali é onde você tem um nada absoluto.
Então, por exemplo, a física quântica, ela diz que conflitos eletromagnéticos eles existem, mas somente em campos eletromagnéticos muito fortes. Mas ali você é o mais forte do universo. Então é isso que, quando você testa campos eletromagnéticos na Terra, e se você pudesse testar num pedaço do universo onde não existe outra força maior do que aquilo, aí você com certeza não teria interferência, e aí você... porque você tem que levar em consideração também que a massa do Sol e da Terra, elas não existem para o universo, ela só existe para o Sol. O vácuo, ele isola a massa. Então quando você tem, por exemplo, imagina que o Sol e a Terra, eles não existem, e é somente a energia. Então essa energia, ela é o suficiente para bloquear qualquer... que essas duas massas, na verdade, andem, mas a massa, na verdade, ela é como se fosse inexistente, ela não tem força nenhuma, ela não consegue influenciar. A energia, sim, por mais fraca que ela seja, ela consegue influenciar aquela massa. É meio complicado, mas se você parar para filosofar em cima disso, ou para pensar em cima disso, você vai ver que é bem lógica a ideia. Agora, tem mais uma coisa também. Não só os pontos Lagrange, eles são formados, né, pelo conflito eletromagnético, mas também o movimento, né, o movimento de rotação no próprio eixo que a Terra faz, e também o movimento orbital da Terra. A rotação no próprio eixo, eu acho muito, né, que essa rotação no próprio eixo, na verdade, ela é feita, né, através da parte eletromagnética que ela não é conflitante, ou que é menos conflitante, né? Então você tem, por exemplo, a luz do Sol, né? A luz do Sol, ela, na verdade, ela é a parte do eletromagnetismo que ela encontra com o solo terrestre. Ela realmente choca com a massa terrestre, tá bom? Tudo isso, e também aquele conflito, porque a energia eletromagnética, ela pertence à Terra, né? É como se fosse uma coisa só, né? Então, tendo em vista que a Terra, ela não tem massa nenhuma para o universo, aquela energia, na verdade, é quem manda, né? Onde essa massa ela vai parar, né? Porque não tem nada empurrando a massa do outro lado, só energia mais energia eletromagnética. Então ela simplesmente para em inércia, né? Aquela massa, ela é como se ela estivesse boiando no nada, e é exatamente o que está acontecendo. Então a pouca energia que ela produz é o que vai dizer aonde ela vai ficar ou não. Acho que agora deu para entender legal, né? E o que acontece é que essa energia também, ela, de um certo modo, ela gera a órbita, e ela gera também a rotação no próprio eixo. Eu vou mostrar um teste para vocês através de ímã. Então eu vou pegar esse ímã aqui, vou colocar nessa mesa com um silver tape, e eu vou chegar com um outro ímã como esse, bem perto, mas com os polos iguais, para que haja repulsão. E eu vou soltar o que está na minha mão. Você vê os dois movimentos de rotação no próprio eixo e fuga no sentido contrário. A fuga no sentido contrário é exatamente a órbita. Agora, tipo, quando a Terra ela chega perto do Sol, a tendência ou a vontade da Terra, né, na verdade, quando há repulsão, você quer ir para o lado oposto. O que acontece é que a Terra ela não pode ir para o lado oposto, ela é obrigada então a liberar essa energia que é produzida através do conflito também, através da sua rotação, da sua órbita. E a rotação no próprio eixo é a rotação do próprio eixo. Então é um tipo de órbita centrípeta, mas é diferente do que vocês acreditam que seja o que seja centrípeto. Centrípeto puro, tá? Isso daqui é centrípeto de verdade, ou seja, ela adoraria ir no sentido oposto, mas ela está indo, na verdade, num sentido orbital. Agora, por que existe o plano do nosso sistema solar, né? O plano do nosso sistema solar, ele também é influenciado através de energia eletromagnética. O que acontece
é que toda essa energia do centro da nossa galáxia, a energia da borda da nossa galáxia, que é onde existem o maior número de estrelas, né? E o nosso Sol, na verdade, ele está no meio do raio dessa galáxia, né? Então, se você pegar um raio do centro da galáxia até a borda, a gente está no meio desse raio. Então, o que acontece é que imagina que você seja o centro da galáxia e eu sou a borda da galáxia. O nosso Sol, ele está aqui. Então, a maior quantidade de energia eletromagnética, o conflito eletromagnético, vai vir nessa direção, tá? E vai existir também uma boa parte de energia eletromagnética vindo dessa direção aqui. O que acontece é que todos os planetas, entendeu? Eles obrigatoriamente eles estão fazendo aquela fuga, né? Ou seja, o segundo movimento de fuga, porque o conflito eletromagnético ele está jogando todos os planetas no sentido oposto, mas como eles não podem ir porque está havendo atração da massa, então eles vão acabar fazendo uma órbita, e eles fazem uma órbita perpendicular ao centro da galáxia. É por isso que o nosso plano solar, ele na verdade ele é perpendicular ao centro da galáxia, que seria você, ou perpendicular a mim, né? Então porque eu sou a borda da galáxia. Então os planetas eles vão estar girando desse modo, eles vão estar girando no sentido perpendicular ao centro ou à borda da galáxia. Que mais que eu posso estar explicando para vocês? Acho que uma coisa muito interessante agora seria mostrar isso num modo matemático, né? Para que vocês entendam mais como que essa atração e repulsão ela funciona. Então imagina, por exemplo, que você tem o Sol e você tem a Terra, tá? E o Sol ele está atraindo a Terra. O que acontece? Vamos dizer então que a Terra, né, que eu estou pondo como uma bola de energia, porque na verdade a massa ela não nos interessa, a massa não tem efeito nenhum. Então ela tem aquela energia dela. Então a energia da Terra, que é a energia que eu tenho, a energia que você tem, todo mundo tem energia, né? A gente não tem essa atração, matéria atrai matéria, é exatamente isso. Então ela também tem essa atração. Pode ser que seja eletromagnética? Sim, pode até ser, porque a parte do eletromagnetismo que encosta no Sol seria, ou do Sol na Terra, seria suficiente para atrair a Terra no vácuo. Pode ser, porque uma hora que você tem energia eletromagnética nessa face e você não tem nessa face, pode ser que isso daí já seja suficiente para causar uma atração. Mas isso daí eu vou deixar para depois, porque a gente ainda não tem prova disso. Por enquanto, eu vou deixar na mão do Dimorphos, né, do projeto DART. Se aquela órbita voltar à órbita original, aí eu tô certo, né? Não precisa nem fazer teste. Então o que acontece é que o Sol ele está atraindo a Terra, e o Sol ele tem, por exemplo, a sua força repulsiva do Sol 10, 9, 8, 7, 6, tá? E aí ele tem a força atrativa 11, 10,5, 10, 9,5, 9, tá bom? A força atrativa seria essa força da massa atrai massa, né? A força repulsiva seria a força conflitante eletromagnética, tá bom? Então você tem essas duas forças, tá? Pode ser que seja a mesma força? Pode ser que tudo isso venha de radiação eletromagnética, mas por enquanto a gente não sabe como isso funciona, tá bom? Então a Terra, ela tem, por exemplo, uma forcinha repulsiva, a gente só vai pôr a repulsiva, tá? 2, 1,5 e 1, tá bom? Então, por que a força repulsiva, por exemplo, no caso do Sol, ela perde a sua força mais rápido do que a força atrativa? Bem, você pode ver que as setinhas azuis, elas perdem a cada 50 milhões de quilômetros, né? Que essas divisões ali, elas têm 50 milhões de quilômetros cada, tá? É um exemplo, tá, gente? Isso daí não é calculado, né? É um exemplo matemático para que você veja que esse tipo de aproximação, ela é possível. Só isso, tá bom? E aí você tem, por exemplo, 10, 9, 8, 7, 6, ou seja, o Sol ele está perdendo em repulsão 1 ponto a cada 50 milhões de quilômetros.
E a atração, ele está perdendo meio ponto a cada 50 milhões de quilômetros. Agora, por quê? Porque é simples, né? Porque, primeiro, somente desse modo é que isso daí funcionaria, mas também é o único modo lógico, porque a repulsão, ela com certeza perde mais força do que a atração, né? Porque ela é conflitante. Né? E principalmente se for a mesma energia, que é uma coisa que eu acredito. Eu acredito que tudo está sendo causado pelo eletromagnetismo, como eu expliquei. Ou seja, você tem força eletromagnética conflitando e o que não conflita chega na superfície do planeta e acaba atraindo ele. Pode ser, olha, é muito novo essa ideia na minha cabeça, né? Eu meio que relaxei nesse ponto de vista. Mas eu vou começar a pensar sobre isso em breve e faço um outro vídeo. Bem, de qualquer modo, vamos continuar com a atração de Newton, né? De massa atrai massa. Não interessa, o negócio é a gente tem que ter atração e a gente tem que ter repulsão. E os dois são fáceis de se ver no universo. Né? Os pontos Lagrange estão mostrando que existe repulsão e a órbita e tudo mais mostra que existe atração. Então as duas energias, elas existem, elas estão acontecendo, só nos falta identificar e mostrar como ela funciona. Então, agora, para deixar isso mais lógico na sua mente, né, para que você veja o quanto isso é lógico, deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui. Eu tenho bem pouco tempo. Bem, vamos só explicar então isso daí. Então vamos colocar a Terra com 2, 1,5 e 1 de repulsão. Então você faz, é muito simples, ó, 6 mais 1 forma uma força de repulsão 7. Agora tem uma coisa, você tem uma atração 9, tá vendo? Então 9 para 7, então 9 ganha, né, por 2 pontos. Então você vai ter uma atração, então a atração continua ganhando. 7 mais 1, 8. Para 9,5, para 1,5 ponto, mas ele continua ganhando. Então se ele continua ganhando, a atração continua. 8 mais 1, 10, né? Por 1 ponto a atração continua. Então o que acontece é que a órbita, né, ela já está sendo produzida através da repulsão, porque a repulsão ela existe, tá, gente? Então ela está existindo, a órbita, a rotação no próprio eixo está acontecendo, mas o planetinha ele continua sendo atraído, ainda não existe equilíbrio orbital, tá bom? Aí o que acontece? 9 mais 1, 9, para 10,5 por meio ponto, né? Infelizmente ainda por meio ponto ele está quase estabilizando, e aí ele estabiliza 10 mais 1, 11 para 11. Nada. Então ele simplesmente entrou na sua órbita e ali ele vai ficar. Ou seja, se você pegar um cometa, né, e acertar um cometa na Terra, a Terra ela pode oscilar a órbita, mas ela vai acabar voltando na mesma posição. Então, por exemplo, aquele cometa que acertou a Terra, ele poderia ter tirado a Terra um pouco de órbita, né? E aí os dinossauros morreram, e aí depois a Terra voltou à sua órbita original, e aí voltou a vida novamente, entendeu? Então é uma possibilidade. Bem, agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pausa de nada, vocês nem vão sentir, né? E a gente já vai começar no próximo bloco, eu vou estar explicando um pouco mais sobre isso. Então, agora a gente vai estar falando sobre... Muita gente me pergunta, mas espera aí, quando você deu o exemplo da Terra, você não pôs a atração da Terra, porque se você pusesse a atração da Terra e a atração ela é sempre maior, né, então você na verdade teria colisão. É verdade. Se eu pusesse naquele exemplo, né, vamos dizer que eu ponho aqui, tá vendo? Olha, esse daí é o ponto que a gente equilibrou, né? Agora vamos pôr aqui a atração da Terra. E aí se você for somar atração com repulsão, né, atração com atração e repulsão com repulsão, você vai ter uma colisão, porque olha, 10 mais 1, 11. Para 11 equilibra, mas agora você tem que somar 2, né, bem perto do Sol. Eu estou fazendo a conta bem perto do Sol, tá? Então 10 mais 1, 11,
para 11 de atração do Sol equilibra, mas aí eu estou somando 2 da atração da Terra, então já vai ser 11 e 13, 13 vai ganhar, né? Então o que acontece é que a atração ela continua, a gente perdeu aquele equilíbrio, aquela órbita, o equilíbrio orbital que a gente tinha criado. E aí, vamos continuar, 11,5, 13,25, 13,25 ganha, 12 para 13,50, 13,50 ganha, somando, né, as duas atrações e as duas repulsões, a atração sempre ganha. E aí o que vai acontecer? Você vai ter colisão. Sempre que você somar as duas repulsões e as duas atrações, você vai ter colisão. Isso daí também é previsto na teoria da relatividade. Einstein também falava que a atração não ajuda a atração, caso contrário a gente não teria o universo, e essa é a prova que isso não acontece, né? Então a gente não precisa de outra prova, a prova é a gente estar aqui, né? Porque senão tudo atrairia tudo e não teria nada. Bem, estrelas, elas também atraem estrelas, né? Então você tem, por exemplo, o Sol, e vamos dizer que você tem aqui uma gigante vermelha, sei lá. As duas elas estão se atraindo, mas a força repulsiva delas é muito grande. Então o que acontece é que elas atraem, mas ficam numa distância muito grande. E por ter muitas estrelas uma do lado da outra, elas não entram em órbita facilmente. Existem órbitas de estrelas? Existem, mas normalmente se forma um sistema binário, porque as duas são bem fortes, né? Então vai ficar uma orbitando a outra num sistema binário. Então, essa atração e repulsão entre estrelas, elas existem sim, né? Agora, como é que luas são atraídas, né? Muita gente me pergunta, mas pô, explica das luas, né? Então, por exemplo, você tem o Sol e você tem, por exemplo, uma luazinha. Essa lua ela tem 0,25 de repulsão. E você sabe que o nosso Sol então tem 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 de repulsão, né? Então ele tem bastante força e bastante força atrativa também. Então aquela luazinha ela não vai conseguir. O que vai acontecer é que a força dessa lua é tão pequena, repulsiva, né? A força repulsiva, que ela vai colidir com o Sol. Ela não tem como parar. Ela não vai conseguir estabilizar uma órbita, né? Ou fazer uma estabilidade gravitacional com esse Sol. Então, o que vai acontecer? A única chance dessa Lua é encontrar um planetinha em intersecção. Então, por exemplo, o Sol está aqui, mas a Terra está orbitando o Sol e ela entra em intersecção, por exemplo, com essa Lua. Então eu vou estar mostrando isso daí para vocês nessas fotinhas, né? Então vamos lá, colocar a Lua ali com 0,25, tá? Ela tá bem, ela vai perder, né? Não tem jeito, ela nunca vai conseguir equilibrar. Então a gente já sabe, por exemplo, 4 mais 0,25, 4,25, mas tem 8 de atração. Então a Lua continua sendo atraída, 5,25 para 8,5 continua sendo atraída, mas aí já começa a ter intersecção daquele planetinha que está vindo, né? Então o que acontece? Aquele planeta também vai começar uma relação com uma interação com aquela Lua. Ele vai começar a atrair aquela Lua e vai começar a repelir também aquela Lua numa força, entrando num tipo de equilíbrio orbital. E o que vai acontecer? Ele vai acabar captando aquela Lua. O que acontece, gente, é que essa Lua agora pertence a esse planeta. O Sol não consegue mais atrair essa Lua. Por quê? Porque ele está dentro da parte do disco Lagrange, onde existe a zona Lagrange. A zona Lagrange é essa zona purple, né? Essa zona cor-de-rosa aí, que pertence à Terra. Então, na verdade, a atração do Sol, né, a força atrativa do Sol, a força eletromagnética, se essa for a atração também, bem, essa força atrativa, ela acaba sendo bloqueada de um certo modo. Então o que acontece é que a Lua acaba ficando numa área protegida, né? E essa área protegida, ela nada mais é também do que a área onde os anéis existem, né? Cada planeta que está sendo atraído
né, dependendo da sua massa, né, se ele tiver uma boa, na verdade não é dependendo da sua massa, mas dependendo da sua força eletromagnética, ele vai criar um anel eletromagnético, que é um anel, os anéis dos planetas, por exemplo, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, tudo isso é anel eletromagnético. Um bom exemplo de anel eletromagnético seria se você pegasse uma barra de cobre, né, e um ímã supercondutor, e aí você solta a barra de cobre em cima do ímã, você vai criar um anel eletromagnético que gira, né, que ele é bem legal isso daí. E é mais ou menos isso que está acontecendo quando ele entra num equilíbrio orbital, ele cria esse anel. Na verdade, planetas pequenos também têm anéis. Eu acho que a Terra também deveria ter o seu anel, mas ele é tão insignificante que ele fica meio que invisível, mas isso daí deve ser possível a gente detectar de algum modo, tá bom? Mas é muito insignificante mesmo. Bem, agora, o que a gente vai fazer? Eu vou estar mostrando para vocês, tá? O nosso sistema solar, e explicando o sistema solar inteiro, para ver se a nossa teoria até agora, né, ela explicaria o nosso sistema solar, logicamente, de um jeito diferente, do mesmo modo que eu estou fazendo, por exemplo, com os pontos Lagrange, eu expliquei o porquê do nosso plano do sistema solar, que é uma coisa que a teoria da relatividade não consegue explicar, e eu vou explicar um monte de coisa que a teoria da relatividade não consegue explicar, tá bom? Então eu vejo vocês no próximo bloco. Então, agora a gente vai começar então de Mercúrio até a Kuiper Belt, tá bom? E a gente vai tentar explicar tudo no nosso sistema solar, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar com o Mercúrio. Mercúrio a órbita de Mercúrio é uma órbita que, na verdade, prova a teoria eletromagnética. Ela faz muito sentido com a teoria eletromagnética. Agora, por quê, gente? Porque Mercúrio, estou procurando Mercúrio aqui, não estou encontrando Mercúrio. Acho que isso daqui é Mercúrio. É Mercúrio. Bem, Mercúrio, ele, na verdade, tem uma órbita quase que perfeita, né? Ela não é a órbita menos elíptica no nosso sistema solar. E também a rotação do próprio eixo de Mercúrio é perfeita também. Então isso mostra, porque o que acontece, gente, é quando um planeta, na verdade, ele está entrando em conflito, né? Porque existe uma repulsão, existe atração e existe repulsão. Então isso daí cria um conflito, né? Então é um equilíbrio orbital, mas através de conflito. Mas o que acontece é que Mercúrio, ele está numa zona, todos os planetas, na verdade, deveriam ter uma órbita tão equilibrada e uma rotação no próprio eixo tão equilibrados quanto Mercúrio. O que acontece é que eles estão recebendo influência da galáxia inteira, né? Existe força eletromagnética vindo de várias estrelas. Você tem estrelas muito próximas da gente. Você tem até, por exemplo, você tem Nova Centauri, você tem Sirius. A Sirius A, ela tá o dobro de distância da Nova Centauri, mas ela tem o dobro do tamanho. Então a força eletromagnética delas, né, viaja até nós. A gente consegue ver todas essas estrelas que você vê no céu, na verdade estão influenciando de um certo modo, né? Você já viu esses desenhos, né, que eles mostram do universo, desse emaranhado de energia, e nada mais é do que um emaranhado de energia eletromagnética, porque não tem outra energia. Se você for ver, né, não tem como. Se você acredita nesse universo de emaranhado de energia, só pode ser energia eletromagnética. Isso deve influenciar na verdade a órbita, né, e também a rotação no próprio eixo, ou seja, o quanto o planeta vai estar inclinado ou não. Então, mas Mercúrio, ele está quase perfeito. Por quê? Porque ele está muito perto daquela zona protectiva do Sol.
né? Então ele está tão perto do Sol que influências não chegam com uma força significativa para que ele tenha uma órbita elíptica ou se não uma inclinação na sua rotação no próprio eixo, etc. Então Mercúrio ele passa muito bem com a teoria, tá? Agora vamos ver Vênus. Vênus é uma coisa também que passa com a teoria muito bem, sim. O que acontece com Vênus, né? Vênus está aqui. Na verdade, esse daqui que é Mercúrio. Eu tava com Vênus na mão. O que acontece com Vênus? Vênus, na verdade, ele tem... Eu não sei se foi um acidente, né? Ninguém sabe, mas Vênus, ele não é que ele está de ponta cabeça, ele está tão inclinado, né? Que pode ser também por interferência ali naquela região, não sei como é que ele virou de ponta cabeça, mas ou ele inclinou-se tanto, né? Ele está muito inclinado e essa inclinação faz com que ele rode simplesmente uma vez a cada 243 dias, eu acho. O que faz com que o geodínamo dele não funcione muito bem, ou seja, o campo eletromagnético produzido por Vênus é muito pequeno. O que acontece, o que faz com que ele chegue muito perto do Sol. Então ele tem ele tem o tamanho da Terra, né? Ele é muito, muito, muito próximo do tamanho da Terra. Aliás, Vênus ele deveria ser uma segunda Terra, mas por causa disso e por não produzir o seu geodínamo, ele fica naquela distância do Sol, onde não tem possibilidade nenhuma girando do jeito que ele está girando e tudo mais, de criar vida ou qualquer coisa desse tipo. Então ele vai ficar ali naquela distância e isso passa, o importante é que isso passa muito bem com a teoria eletromagnética, né? Ou seja, faz todo um sentido dele estar do jeito que ele está e tá naquela distância do Sol, fazendo... tá tudo bem. A Terra, olha gente, Terra é a Terra. Ela tem a sua órbita, tem a sua inclinação, tá tudo certinho, tá na sua distância. Aliás, a gente tira ela como exemplo, né, para ver o resto, porque ela é o que a gente tem certeza, né? Isso daí toda a ciência sempre faz. E ela tem seu campo eletromagnético, ela tem a sua rotação no próprio eixo, tem a sua órbita, a órbita elíptica. Agora não venha me perguntar qual que é a estrela que está influenciando que planeta, isso daí é muito cedo para a gente saber, tá? Primeiro a gente tem que provar a teoria, depois a gente vai entender o universo completamente através dessa teoria. Marte é uma coisa que durante muito tempo eu fiquei assim, meio com o pé atrás com Marte, até desistir da minha teoria, porque Marte, ele não tem campo eletromagnético para estar naquela distância, porque ele está mais longe do que a Terra, então ele deveria ter um campo eletromagnético muito maior do que o da Terra, ele não tem, né? E, bem, aí ficou aquela dúvida, pô, o que justifica Marte, né, está naquela distância, né? O que eu vou mostrar para vocês agora é uma foto de computador, né? E você está vendo ali, por exemplo, você tem Mercúrio, você tem Vênus, você tem a Terra, né? Até eu desenhei os pontos Lagrange da Terra, né? E você tem Marte. Tá vendo? Marte está ali perto de onde está escrito L3, abaixo desse L3, o L3 da Terra, né? Você vai ver Marte escrito, e ali é o planeta Marte. E essa rosquinha branca, né, na verdade é o cinturão de asteroides, né? E o Júpiter, ele tá logo ali, né? E aqueles são os pontos Lagrange, né, de Júpiter, onde você tem, por exemplo, no L4 e no L5 de Júpiter, você tem os Greeks e os Trojans, né? E os Hildas estão ali no L3. Então você pode ver que todos os planetas têm os seus pontos Lagrange, né? E o L4 e o L5 eles são tão neutros, né? Porque existe um equilíbrio orbital ali, onde para você entender o que acontece ali, você já andou de caiaque? Então, é a mesma coisa. As águas, quando elas fluem de um certo modo no rio, o seu caiaque ele pode ficar preso como o caiaque desse rapaz ficou preso. Ele teve que descer do caiaque para conseguir sair dali, que senão ele ia ficar durante um bom tempo naquele turbilhão de águas.
Então é exatamente o que está acontecendo no L4 e L5. A energia ela flui e acaba criando um pedaço, né, ali no universo, onde na verdade existe um equilíbrio orbital e você fica ali seguindo a órbita daquele planeta, tá bom? Porque aquele turbilhão ele é criado pelo conflito eletromagnético entre aquele planeta e aquela estrela. Então, conforme o planeta move, aquele turbilhão também move junto. Então, tudo que está ligado, tá dentro ali, vai mover junto, né? Então, é assim que funcionam os campos, os pontos Lagrange. Mas o que eu gostaria de mostrar para vocês nessa foto não é isso. É, na verdade, observa Marte e a órbita de Marte. A órbita de Marte, na verdade, ela é paralela com o cinturão de asteroides, né? Ou seja, Marte, ele pertence ao cinturão de asteroides, ele usufrui da inércia gravitacional daquele anel, né, que está sendo criado, que é na verdade é o primeiro anel solar, gente. Júpiter tem o seu anel, Saturno tem o seu anel, Urano tem anéis, Netuno tem anéis, o Sol tem anéis. Mas então o primeiro anel do Sol seria o cinturão de asteroides, o segundo anel do Sol seria o Kuiper Belt, ou Kuiper, eu não sei como é que se chama no Brasil. Então, Kuiper Belt. Então, esses dois anéis, mas por que o Sol tem dois anéis? Porque o Sol, na verdade, está sendo atraído por duas estrelas bem fortes. Isso daí pode ser a Nova Centauri A e Sirius A, né? Elas, como eu disse, Sirius tem um tamanho, tipo, é o dobro do tamanho da Nova Centauri A, mas ela está num dobro de distância. Pode ser que sejam essas duas estrelas que estejam criando os dois anéis solares. Do mesmo jeito que o Sol atraindo o Júpiter cria os anéis solares em Júpiter, ou os anéis solares em Saturno, Urano e Netuno, o Sol, quando ele é atraído por uma estrela maior, ele também vai ter essa zona Lagrange dele, né? E ele vai acabar então criando que seria mais ou menos isso, gente. Esse daí, na verdade, é o disco Lagrange do Sol em relação à Nova Centauri A, né? Tipo, na Nova Centauri A, e você vê Próxima Centauri, Nova Centauri B, e você vê o nosso sistema solar ali dentro, né, daquela zona Lagrange, né? Então seria isso daí. Aí você teria a segunda zona Lagrange, que é criada por Sirius, né? Aí você já vê, é bem interessante essa visão de universo. A única coisa é que o Sol, ele não orbita, né? Ele não orbita essas estrelas. E o fato de que o Sol ele não consegue orbitar as estrelas é um dos fatores que, na verdade, causam a fusão. Ou seja, o Sol e outras estrelas, eles entram em fusão. Por que Júpiter, por exemplo, não é uma estrela? Porque Júpiter, na verdade, ele orbita. Se você tem gente caindo da cadeira com as coisas que eu estou dizendo. O que acontece é que a estrela, por exemplo, o Sol, tá? O Sol, ele está recebendo atração e repulsão, ele está em conflito, ou seja, essa rotação no próprio eixo, ele está sendo provocada por várias estrelas, mas ele não tem como orbitar nenhuma, então ele fica paradão ali. Mas o centro do Sol é uma revolução total, porque toda essa energia, na verdade, ela está conflitando dentro dele. Então, o que acontece? Esse é um dos fatores pelos quais estrelas entram em fusão, ou seja, a interação que elas têm com milhares de estrelas e elas ficam imóveis. Então, o único modo que eles têm, que uma estrela tem de liberar aquele conflito é fazendo a rotação no próprio eixo. Não existe como liberar fazendo órbita. Então tudo é refletido na rotação do próprio eixo. Bem,
Então, deu para entender agora por que Marte, né? Tudo isso foi para explicar o porquê que Marte, na verdade, ele não tem campo eletromagnético. O campo eletromagnético dele existe, mas é muito fraco. E mesmo assim, Marte ele tem luas. Lua tudo bem, entendeu? Porque você não precisa de muita força eletromagnética para ter a tal da Lua. Força eletromagnética ele tem, né? Ele só não tem tão grande quanto da Terra, né? Para ter aquela distância. Ele teria que ter maior do que da Terra para ter aquela distância, mas não, porque ele está usufruindo daquela inércia do anel, né? Então, na verdade, Marte ele é tão planeta quanto Pluto. Se Pluto não é planeta, Marte também não é planeta. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque ele também usufrui, como Pluto usufrui Kuiper Belt, que é o segundo anel, né? Pluto está usufruindo da Kuiper Belt. E todos aqueles Kuiper Objects que você tem ali, os objetos Kuiper, eles estão, na verdade, na verdade usufruindo daquela inércia criada naquela região, e por isso que ele tem também uma órbita diferente. Por que o Pluto tem uma órbita diferente? Porque dentro do nosso disco solar, né, você tem o nosso disco do nosso sistema solar, que é perpendicular ao centro da galáxia, tudo bem, mas existem dois seriam, não seriam dois discos, mas dois ângulos, né? Então você tem o Kuiper, o ângulo Kuiper, e o ângulo cinturão de asteroides, né? Um é criado por uma estrela, outro é criado por outra estrela. Então é por isso que você tem, por exemplo, a órbita de planetas tão diferentes, porque isso daí tudo é feito através de influências eletromagnéticas de estrelas diferentes, tá? Que mais, gente? Então, a gente já explicou, então, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. A gente explicou o cinturão de asteroides. A gente explicou, então, o Kuiper Belt. Agora está faltando Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Júpiter é um planeta imenso. Aí o que explica Júpiter estar naquela posição que ele está? Porque, na verdade, ele é maior do que Saturno, é maior do que Urano, é maior do que Netuno. Por que ele está tão próximo do Sol? O que eu li há um tempo atrás é que, na verdade, Netuno tem um núcleo maior, né? O maior núcleo de todos esses 4 planetas seria Netuno, depois Urano, depois Júpiter e depois Saturno. Nunca mais encontrei isso disponível. Mas, de qualquer modo, o que pode estar explicando a proximidade de Júpiter é a sua camada de gás. Pode ser que a camada de gás faça com que Júpiter ele tenha menos repulsão, e por isso a atração do Sol, na verdade, leve ele mais para perto do Sol. Porque, como a gente sabe, a repulsão é uma energia conflitante. Então, muito lógico seria se a camada de gás, né, de Júpiter, depois que aquela energia ela é criada no centro de Júpiter, no núcleo de Júpiter, então aquela energia, na hora que ela vai ser liberada, ela vai conflitando naquela camada, onde tem tempestades e tudo mais. Então ela vai conflitando naquela camada. Quando ela chega no espaço, né, que ela pertence a Júpiter, mas essa energia repulsiva ela já chega mais fraca. E aí o que acontece? Júpiter, então, ele fica mais próximo. Isso daí acontece também com Saturno. Agora, quanto a Urano e Netuno, bem, Netuno tem um núcleo maior do que Urano, né? Provavelmente uma força eletromagnética maior, então as posições dos 4, né, na verdade, elas são explicáveis. Espero que essa palavra esteja correta. Mas eles têm uma boa de uma atração, né, tipo... O Júpiter tem 79 luas, Saturno 82. O Júpiter tem uma inclinação muito pequena, né? Acho que é pela força dele também, repulsiva e atrativa. Por mais que ele perca a força repulsiva, ele tem uma presença, né? Então, muito pouca influência também, por isso 3 graus de inclinação. Urano você já tem 98 graus de inclinação, é só inclinação, isso daí não tem nada a ver.
sabe, não passa muito bem com a teoria também. Inclinação são, como eu já disse, interferência, né? Várias influências que você recebe, mas essas influências a gente tem que ver aos poucos, porque o que está causando aquilo. Não é muito fácil, tá, gente, para ver isso. Mas, de qualquer modo, vai ter cientista tentando. E Netuno também. Então, com isso, a gente fechou o nosso sistema solar, né? Bem, uma coisa que mostra que esse negócio que eu falei sobre estrelas, sabe? Por exemplo, o Sol, ele tem 2 anéis. Aí se você pegar a Próxima Centauri tem 3 anéis. O que mostra que o Sol ele deve estar criando um anel, porque o Sol é maior que a Próxima Centauri, né? Então ele cria um anel. Aí depois a Alpha Centauri ela deve estar criando o 2º anel. Pode até ser que a Sirius esteja criando o 3º anel. Então, isso daí está mostrando que estrelas também têm os seus anéis, entendeu? Então, são anéis, simplesmente anéis. Que mais, gente? Uma outra coisa que eu gostaria de comentar também é sobre cometas, né? Como é que funciona a órbita de cometa? A órbita de cometa já é uma coisa diferente, um pouco diferente. O cometa ele tem a sua atração, tem sua repulsão, mas é tudo muito pouco, né? Então ele tem tipo... E a atração, ela tem uma aceleração, né? Isso daí é uma coisa que a gente sabe. O que acontece é que quando você tem um objeto, né, que é formado lá na Kuiper Belt, cheio de gelo, aí ele começa a vir na direção do Sol, tá? Ele começa a vir na direção do Sol, ele vai aumentando a sua velocidade, aumentando sua velocidade, aumentando sua velocidade, e ele chega a 250 mil km por hora, né? Então ele vai chegando muito, muito, muito rápido. Quando ele chega no ponto onde ele deveria, na verdade, criar uma estabilidade orbital, ele passa esse ponto. O que vai acontecer? Ele vai entrar numa cama elástica orbital, ou seja, ele vai só receber repulsão do Sol, e repulsão, 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 tanto que ele está indo na direção do núcleo do Sol, mas ele vai ser desviado, né? Porque existe a repulsão do Sol, mas a repulsão vai ser tanta quando ele estiver perto do Sol, que ele vai ser impulsionado, né, de volta de onde ele veio. O que acontece é que automaticamente a atração do Sol já começa a entrar em ação de novo. Então ele vai. Quando chegar uma hora, tipo, e vai ser perto da Kuiper Belt, ele vai começar a ser atraído de novo. Então ele vai colher todo aquele gelo e vai acabar voltando. E esse ciclo vai continuar se ele conseguir manter ou criar essa órbita, né? Porque é uma órbita elíptica, totalmente elíptica, né? Feita através dessa queda de velocidade, né? E impulsão através da cama elástica gravitacional que é criada quando ele passa o ponto de equilíbrio orbital, tá? E aí o que vai acontecer? Ele vai acabar voltando, e aí ele vai, e aí quando toda a órbita, né? Todo o fluxo de energia no universo, ele acontece no lugar mais propício, ou seja, menos ocupado. Então, se esse cometa ele encontrou uma zona que não está ocupada e que ele vai continuar fazendo essa órbita sem problemas nenhum, ele vai continuar fazendo até o momento que ele vai entrar em colisão. Quando ele entrar em colisão, acabou o cometa, né? Pode entrar em colisão? Como é que se entra em colisão com tanta repulsão, né? Bem, uma pergunta muito boa, através de velocidade, porque dependendo da velocidade, a repulsão não é suficiente. Então é por isso que você tem tão hoje, né? Você não tem mais cometas, meteoros acertando, por exemplo, a Terra do jeito que tinha no passado, né? Hoje não vai ter. Por quê? Porque você tem uma repulsão na Terra muito forte, né? Dificilmente você vai ter um cometa, um asteroide bombardeando a Terra. Então, agora o que eu vou fazer? Eu estou terminando essa parte, né, onde eu explico o sistema solar, expliquei a teoria, né, com base da teoria eletromagnética que eu criei.
Agora eu expliquei para você o sistema solar e agora eu vou passar para galáxias. É bem interessante também, eu vejo vocês lá. Então, gente, agora a gente vai falar sobre galáxias. Bem, uma coisa muito interessante em galáxias, né, é que só para você entender o que os cientistas hoje acreditam em formação ou evolução de galáxias. Eu não sei se você conhece Edwin Hubble. Edwin Hubble foi quem descobriu galáxias, na verdade. Ele foi quem descobriu Andrômeda em 1923 e, na verdade, aí conflitou um pouquinho com Einstein, né? Porque, os cientistas da época acreditavam que o universo, lembra que o Einstein ele desenhou a teoria dele acreditando que o universo fosse composto de uma galáxia só? Foi o Edwin Hubble que descobriu Andrômeda e falou, não, tem outras galáxias também. Aí ele começou a descobrir uma galáxia depois da outra. E ele criou uma ordem de evolução das galáxias. Ele falava assim, que na verdade galáxias elas começam com tipo de uma elliptical nebulosa, que seria uma galáxia elíptica. Depois de elíptica, né, ela se transformaria numa SO ou numa lenticular. Depois de lenticular, ela se bifurcaria, ou ela se transformaria numa normal spiralis, que é uma galáxia espiral normal, ou ela bifurcaria para uma Barrett spirals, que é uma galáxia espiral com barras, né? Então, tipo, que tem aquelas barrinhas, né? Acho que você tá vendo pelo desenho, né? Não preciso nem explicar. Então, é isso que o Edwin Hubble acreditava na evolução das galáxias. E aí, os cientistas atuais, né, viram que isso daí, na verdade, não batia muito com a evolução que eles acreditavam e também com a teoria da relatividade. E aí eles mudaram, eles acreditam hoje, até hoje eu acho, pelo menos quando eu comecei minha teoria, eles acreditavam que, na verdade, a ordem seria inversa, né? Então as galáxias elas teriam se formado de espirais, e de espirais elas vão se transformar em... não interessa qual espiral, se é com barra ou sem barra, ela iria se transformar numa galáxia SO ou lenticular, né? Como a gente conhece como lenticular, e aí depois ela se transformaria numa elíptica, passando para irregular, e aí de regular é como se não existisse, né? Então, isso daí é a ordem dos cientistas hoje. Mas eu acredito na ordem de Hubble, né, até hoje, porque a ordem de Hubble ela passa muito melhor com a minha teoria, e eu descobri que na verdade ela é a mais lógica, né, de acordo com a idade de estrelas, porque as estrelas de galáxias espirais elas são muito mais antigas que estrelas de galáxias elípticas, né, e isso mostra que as galáxias espirais elas na verdade elas têm bastante tempo, né, elas têm mais tempo de vida, por exemplo, que galáxias elípticas. Isso daí é uma coisa assim discutível, né? Mas a minha teoria, de qualquer modo, ela passa também muito bem com essa ordem de Hubble. Então, eu acredito que eu vou te mostrar o porquê. E o engraçado é que eu consigo explicar desse modo, né? Com esse tipo de evolução, o movimento de galáxias espirais sem a necessidade de matéria escura e energia escura. Então vale a pena dar uma olhada. Galáxia irregular é a primeira galáxia. Então é a galáxia onde você tem, por exemplo, várias estrelas grandes, né? Mas existe um movimento na galáxia, mas não existe nenhum movimento uniforme, né? Como a gente conhece, por exemplo, da nossa galáxia. Galáxias lenticulares, espirais, elas têm um movimento uniforme, ou seja, toda a galáxia se move junto, né? Ou é uma galáxia unida, né? E você vê um tipo de um desenho que mostra um movimento uniforme dessa galáxia. Mas a galáxia irregular não é assim. A galáxia irregular é uma mistura de estrelas. O que acontece é que você pode ver que nessa galáxia irregular tem várias estrelas grandes. Com muito tempo, bilhões de anos, algumas dessas estrelas grandes vão morrer e vai permanecer uma estrela grande. Isso daí é uma coisa que, né, vai acontecer.
E aí, o que acontece? Você acaba se transformando numa galáxia elíptica. Ainda você não tem aquele disco, né? Mas você já consegue ver que existe uma estrela central, né? E as outras estrelas estão meio que conectadas diretamente com essa estrela, mas não existe nenhum movimento. O que acontece é que também essas estrelas que estão em volta dessa estrela central, elas vão também morrer, né? Estrelas, elas morrem, né? E conforme a estrela vai morrendo, né? Por exemplo, morreu uma estrela aqui, existe um reagrupamento, né? Através de atração e repulsão, né? Existe um reagrupamento. Esse reagrupamento, ele pode mandar uma estrela, né? Uma estrela, ela pode vagar e começar a entrar em órbita. Se uma estrela entrar em órbita, ela vai começar a arrastar outras estrelas em órbita. E o que você vai ter? Você vai acabar tendo uma galáxia lenticular, onde uma estrela central está influenciando todas as estrelas em volta. Então você vai ter essa galáxia lenticular. Bem, mas uma hora essa estrela central também vai morrer, né? E quando ela morre, o que vai acontecer? Bem, aí eu fiz uns desenhos magníficos aqui. Eu sou profissional em desenho. Desenho horroroso. Então, ó, vamos dizer que isso daqui seja então uma galáxia elíptica, né? Esses pontinhos amarelos você tem, mas não existe nenhuma ordem, e aí de repente, por algum motivo, eles começam a orbitar essa estrela central. Então você vai ter uma galáxia lenticular. A galáxia lenticular, né, ela funciona como Einstein previa, né? Então, ou seja, as estrelas que estão perto daquela estrela central vão estar orbitando numa velocidade maior. Quanto mais próxima a estrela tiver da estrela central, mais rápida a velocidade orbital. Quanto mais longe ela estiver e mais perto da borda, mais lenta a velocidade orbital, tá bom? Agora, por quê? Porque parece muito com o sistema solar. Então é por isso que acontece desse modo. Mas aí vamos dizer que essa estrela central, ela morra, né, perca a sua força, e aí com o tempo se transforme numa gigante vermelha, depois anã branca, e depois ela morre, tá? O que vai acontecer é que nesse processo de falecimento da estrela, o que vai acontecer é que vai haver um reagrupamento, né, total naquela galáxia. E como é que funciona esse reagrupamento? A primeira coisa que vai acontecer é que aquela galáxia ela vai relaxar, porque aquela estrela central ela estava compactando, trazendo todas as estrelas para si. Uma hora que aquela estrela ela perdeu a sua força, mesmo se transformando em gigante vermelha, ela não tem mais aquela atração e repulsão que ela tinha. O que vai acontecer é que aquela galáxia ela vai começar a expandir. Mas as estrelas, elas continuam se atraindo e se repelindo entre si, né? Então ela vai começar a expansão, mas essa expansão ela também vai em direção ao centro da galáxia. Por quê? Porque as estrelas que estão, a parte que existe menos força repulsiva agora é no centro da galáxia, porque aquela estrela grande morreu, né? Então o que vai acontecer é que aquela massa daquela estrela, na verdade, ela vai ser expelida através de jatos de energia para fora dessa galáxia, né? E isso daí acho que vocês já viram nesse tipo de jatos de energia, né, previsto pela física. O que acontece é que aí está vendo que a galáxia inteira, na verdade, está expelindo aquela estrela central, né? E essa estrela central, enquanto a galáxia estiver em expansão e as estrelas perto do centro não tiverem força suficiente para parar aquela expansão perto do centro, fazendo um tipo de um núcleo rotativo de equilíbrio orbital, né? O que vai acontecer? As estrelas vão continuar se chocando e alimentando esse fluxo, esses raios de energia, tá? E aí o que vai acontecer? Vai chegar uma hora, né, que as estrelas que estão sendo empurradas para o centro, no relaxamento daquela galáxia, né, que estão sendo empurradas para o centro, na verdade elas vão entrar, por exemplo, num equilíbrio orbital.
Normalmente, 3 estrelas. 3 estrelas é o número para um equilíbrio orbital, né? Porque formado com 4 estrelas é muita coincidência, sabe? É muito difícil, mas 3 estrelas é o número mínimo que você precisa. E é exatamente o número que vocês fotografaram naquele buraco negro, lembra? Então, na verdade, isso daí está mostrando exatamente que minha teoria, que tá todo mundo achando, isso daí que ele está falando é besteira, vocês acabaram de fotografar. Essa é a foto que vocês tiraram do tal do buraco negro, que na verdade é um núcleo rotativo. Mas esse núcleo rotativo, eu chamo de núcleo rotativo, mas ele não roda. Ele é simplesmente a galáxia já estava rodando como lenticular. Aquela estrela morreu, o movimento continua, porque o movimento no vácuo, ele na verdade, gente, é um disco, né, conectado, onde várias peças estão conectadas. É como se eu pegasse você e começasse a rodar no vácuo. No vácuo, você não tem movimento porque matéria não se comunica. Entendeu? Então, na verdade, aquele disco, né, que ele estava rodando com a estrela central. Uma hora que a estrela central morreu, ele continua, para você está vendo aquele disco meio que movimentando, mas ele não está se movimentando. Aquelas 3 estrelas que você tem no centro, tudo bem que tem várias estrelas ali orbitando e tudo mais, mas o disco inteiro não existe mais movimento, ele está simplesmente estático ali. Bem, o que acontece é que, então, é por isso que você tem aquelas 3 estrelas e, na verdade, como toda a galáxia ela está conectada, porque aquelas 3 estrelas que estão ali no centro, que são estrelas maiores, né, que acabaram se equilibrando, né? Então elas se equilibraram e trouxeram um equilíbrio para aquela galáxia. Conforme a galáxia ela continua o movimento, ela se transforma numa galáxia espiral, porque a borda ela vai perder a velocidade mais rápido que o centro, né? Então ela acaba se transformando numa galáxia espiral. E aí nasceu-se de uma galáxia lenticular, nasceu-se uma galáxia espiral, e vocês têm o núcleo formado por 3 estrelas, tá? E é mais ou menos como se as estrelas do centro fossem os vagões, mas os vagões eles na verdade não estão movimentando. Mas o interessante é que as outras estrelas elas ficam conectadas como se fossem os as estrelas do centro são locomotivas e as outras estrelas são como vagões, e é por isso que você tem os braços, né? Então você pode formar barras, você pode formar o que for, existem várias formas de galáxias espirais, e justamente por causa disso, porque ela vem de uma formação de uma lenticular, e dependendo do que você tem ali naquela galáxia, é que você vai formar a forma da galáxia. 3 braços, 4 braços, entendeu? Vai depender do desenvolvimento daquela, ou da base, né, que era aquela galáxia lenticular. Então, gente, com isso, eu acabei mostrando para vocês, por exemplo, o movimento de galáxias espirais sem a necessidade de matéria escura, sem a necessidade de energia escura. Não existe viagem no tempo e espaço. Esse negócio de viagem no tempo só foi necessária, né? A gente só chegou a essa conclusão inevitável porque a teoria do Einstein está errada. Você não tem curvatura de espaço-tempo, ou seja, a curvatura do espaço obriga você a acreditar que o tempo também é curvável. E aí você fica acreditando que existe uma viagem no tempo e espaço. Não existe nada disso. Nunca nada disso foi provado, tá? Sinceramente não. Né? Esse negócio dos relógios atômicos que puseram em aviões, bobeira. Relógio atômico ele desincroniza em diferentes atmosferas, tá? Que mais que você tem como prova da teoria da relatividade? Acho que tem umas provinhas da teoria da relatividade, mas nenhuma na verdade prova nada, né? Não tem prova nenhuma. Tá bom? Então é isso. O universo ele só pode ser desse modo que eu estou mostrando para vocês. Eu espero que o Brasil receba, né,
receba reconhecimento por isso. E é por isso que eu estou fazendo. Mas não se esqueça de uma coisa, isso daí é legal, mas a ecolife.org é bem mais importante, tá? E eu vou até fazer um negócio, fazer um apelo aqui. Eu realmente amo o país, tá? Eu amo o Brasil, e eu gostaria muito de fazer alguma coisa pelo meu país, retribuir tudo de bonito que eu recebi. E a Ecolife é um negócio, e ela nunca vai ser minha, ela pertence a todo mundo. Ela vai ser a primeira rede social sem visão de... sem visar lucro, né? A gente vai ganhar através de dinheiro para a sustentação da rede social, vai ser através de propaganda, né? Mas a gente nunca vai usar o dado. Aliás, os dados que a gente tiver vão estar abertos meio que para todo mundo, porque são só os dados dos produtos que estão sendo criados ali, e é para ajudar a pessoa pobre, sabe? É para ajudar a evolução da raça humana, tá? Para uma coisa assim totalmente perfeita. E dá para fazer. Eu prometo para vocês que dá para fazer. Eu vou fazer um outro vídeo através da Ecolife, e aliás eu vou fazer um canal, prometo para vocês, no como é que é o nome daquele negócio ali, é o TikTok. Eu vou fazer um canal no TikTok para que vocês possam seguir, tá bom? Bem, então um abraço enorme para vocês, vamos lá que o Brasil merece. Tá, abraço, tchau.